A vitória sobre o Goiás e o ingresso no G4 do Campeonato Brasileiro, mais a classificação na Copa do Brasil às oitavas de final, mudaram o ambiente e o clima no CT do Parque Gigante. Essa semana, o time do Mano Menezes respira a Libertadores, mas nos bastidores, a permanência do Vitão, a questão do Gabriel e a ampliação do contrato do volante, mas o trabalho em especial de Arangues chama a atenção aqui no Parque Gigante. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar algumas questões sobre o nosso clube, principalmente entender o futuro dessa semana do Colorado, que tem nessa terça-feira à tarde a chave, né? O sorteio do adversário das oitavas na Copa do Brasil, quarta-feira, Libertadores e o Nacional, e no domingo, São Paulo, lá no Morumbi. As três principais competições em que o Internacional está envolvido, né? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Tem muita coisa para a gente trabalhar nesse conteúdo, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal e vamos fazer parte destes 30 mil inscritos. 30 de junho é o nosso deadline aqui para bater essa meta, né? Já combinamos, vocês vão por aí, eu vou por aqui. Hoje, por exemplo, passei a manhã toda no feriadinho, né? Feriadinho, tá curtindo em casa, tá descansando? Eu vim aqui pro Parque Gigante para trazer informações do Internacional para ti, beleza? E teve um trabalho bem interessante aqui que a gente tem que destacar, a questão de ataque contra a defesa e uma possibilidade agora de retornos para o time do Mano Menezes contra um Nacional, beleza? Não te esquece, KTO.com, vai lá, entra, usa o cupom Ernest, ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito e aí bota uns pila no bolso na conta do sueco, beleza? Vamos lá, vamos começar assim, trabalho de hoje, tá? Reapresentação. Os titulares na academia, como quase sempre ocorre, depois do trabalho na academia, o regenerativo, alguns vieram para o campo para ficar observando o que os reservas ou os jogadores que entraram ao longo da partida estavam trabalhando e aí puderam ver algumas questõezinhas importantes, como por exemplo, o Inter hoje realizou um trabalho de ataque contra a defesa. E aí a gente tem destaques como o Luca, como o Alemão, como o Gabriel Barros, um jogador de muita velocidade, uma perna esquerda muito boa, tendo um destaque interessante no trabalho promovido pelo Sidney Lobo, e o Mano Menezes ficou só observando aos pouquinhos, né, de longe, o que estava acontecendo. Um destaque também na atividade para o Kehler, né, que voltou a trabalhar hoje com o grupo, volta também ao time titular para quarta-feira. O John jogou não só para a questão de ter ritmo de jogo, mas também para o próprio Kehler trabalhar em separado aqui ao longo do dia. O Kehler, por exemplo, enquanto o Inter estava enfrentando o Goiás ou reservado para enfrentar o Goiás, o Kehler estava trabalhando aqui no CT do Parque Gigante, força, reflexo e outros trabalhos que o goleiro talvez, por conta do calendário agora de abril, não tenha conseguido trabalhar. Principalmente reflexo, principalmente força e principalmente agora até a projeção de pênaltis, né? Trabalhos de pênaltis, porque agora a gente tem, por exemplo, Copa do Brasil, oitavas de final, daqui a pouco a gente tem Libertadores e também mata-mata, vamos precisar ter um acréscimo, né, nesse trabalho de pênaltis do Kehler. Assim, a tendência é que o Wanderson e o Campanharo voltem ao time titular do Inter, porque os dois cumpriram, vamos dizer, um protocolo de, vamos dizer assim, descanso, né? Para agora o final de semana e normalmente tem o seu retorno assegurado, então agora para esse jogo contra o Nacional. Se eu pudesse, tá? Como no treino aqui hoje não teve bem um esboço de time, e eu acredito que amanhã à tarde vai ser fechado o treino, se eu pudesse esboçar um time titular, eu iria com Kehler, Bustos, Vitão, Mercado, René, Campanharo, com o Depena,
Alan Patrick e Maurício, o Wanderson e o alemão. Por que eu digo isso? Por que eu boto o Bustos e não o Igor Gomes? Em um determinado momento do trabalho, o Sidney Lobo apontou o time do Nacional, ou pelo menos tentou simular questões do Nacional para quarta-feira, como um time que vai jogar muito pelo meio e não pelas pontas. Ou seja, o Inter jogaria pelas pontas justamente pela questão do trabalho de centro do time uruguaio. Então, a partir disso, tem o Wanderson pelo lado esquerdo e o Bustos, então, sendo mais agudo pelo lado direito, em vez do Igor Gomes, que é um cara um pouco mais defensivo. É uma leitura que eu faço em cima do que eu vi hoje no trabalho. Vocês viram nas imagens aqui que há pouco estava rodando também em cima aqui do conteúdo, tá? E aí, cara, como a gente está aqui no CT do Parque Gigante, a melhor coisa do mundo é fazer bastidor, né? Buscar bastidor aqui. Eu tenho 3 para vocês. Eu vou começar com o Arangues, tá? O Arangues hoje ele treinou em separado, questões físicas, segue no seu protocolo físico e a tendência é que de 10, vamos dizer 15 dias ainda, para ele poder começar a trabalhar com bola. Ou seja, o protocolo de recuperação física vai levar ele para o final de maio como uma possibilidade de ser reforço do Mano Menezes. Então, assim, Arangues, protocolo, físico ainda mais uns 15 dias e ali finalzinho de maio. Deve voltar, de repente, ainda na finaleira da fase de grupos da Libertadores. Então, a perspectiva, daqui a pouco ainda lá no último jogo contra o Metropolitanos, né? Contra o que o Inter faz aqui no Beira-Rio para decidir a vaga nas oitavas da Libertadores. E até o seguinte, né? Dependendo do que acontece nessa quarta, chega no último jogo aqui no Beira-Rio já praticamente com a vaga encaminhada, né? Porque se de repente se o Metropolitanos e o Independente Medellín empatam o seu jogo, que é depois do jogo do Inter, agora na quarta-feira, o Inter fica bem favorável com uma vitória em cima do Nacional. Abriria 5 pontos, por exemplo, do terceiro colocado, ainda faltando 9 a disputar, né? Tendo um jogo em casa ainda, enfim. Tem muita coisa, claro, para essa matemática rodar e ser boa, né? O Gabriel é outro. O Gabriel também trabalhando com a questão física, né? Correndo ao redor do gramado, já tocando um pouquinho mais na bola do que a gente já estava vendo antes só nos trabalhos físicos. E tem uma coisa importante que está rolando nos bastidores, né? O Gabriel, ele tem um contrato até o final do ano e aí o Inter estuda ampliar mais um ano o vínculo dele aqui no Beira-Rio. Justamente por ser um líder do grupo, né, e por ser um cara tão engajado, como a gente percebe até nas redes sociais do clube, e também até para dar um estímulo pro cara, né? Pô, tu trabalhou tão forte agora na tua recuperação da lesão no teu joelho, a gente também sabe valorizar isso e ver tudo que tu tem feito aí por ti e pelo time, né? Porque seguidamente nos bastidores do Inter, a gente pega e tem o Gabriel ali na roda fazendo palavras de ordem, palavras de incentivo e, obviamente, sendo a liderança que ele é, tá? E agora na questão do Vitão. Ontem o Mano Menezes falou sobre isso, né, na coletiva e depois o próprio Vitão falou também ali na zona mista, tá? Mas hoje aqui tem uns bastidores importantes. O Inter tá avançando pelo Vitão e o Inter, como o Mano falou, né, que não vai ter nenhuma dificuldade, é o seguinte: tem a normativa da FIFA que ela pode continuar, seguir, né? E aí o Inter seria beneficiado nesse sentido, porque daí o Vitão é só chegar e dizer para a FIFA que quer continuar aqui e tá resolvido o problema, tá? Beleza. Só que tem uma outra questão que é assim, o contrato de empréstimo do Vitão com o Inter é 30/6 agora, tá? O contrato com o Shakhtar, do Vitão com o Shakhtar, é 30/6 do ano que vem. Ou seja, o Vitão no meio do ano que vem, se usa a normativa da FIFA, ele pode sair de graça do Shakhtar. Tem pessoas que a gente conversa nos bastidores aqui que dizem que tem jurisprudência e tem possibilidade de ele ficar livre no mercado e vir de graça para o Internacional. Ou seja, o que o Inter quer fazer? O Inter quer manter o bom relacionamento com o Shakhtar. Então o Inter quer continuar conversando com o Shakhtar, melhor dizendo, porque ele vem conversando ao longo do tempo já, para dizer, cara,
Vocês preferem ganhar pouco ou não ganhar nada? A gente tem um relacionamento bom, eu quero te dar o Vitão, eu quero comprar o Vitão por X milhões. Vamos trocar essa ideia, vamos ver a possibilidade de ficar bom para os dois e ambos poderem melhorar, né? Essa questão aí de relacionamento, principalmente porque o Vitão, até o Shakhtar já foi para a FIFA, né? Já botou a FIFA na justiça, perdeu já em diversas instâncias aí do tribunal, né? Do futebol. Então o Inter não quer uma celeuma, não quer trabalhar a questão em termos de combate, um imbróglio, né? Então o Inter faria esta compra do Vitão, né, em uma conversa de bastidor mais, vamos dizer, amigável com o Shakhtar. Vale lembrar, aqui dentro todo mundo diz que o Vitão vai ser um zagueiro da Copa do Mundo agora de 2026. Logo, a gente tem um baita investimento dentro do grupo do Mano Menezes. Se tu chegou até aqui, mais uma vez eu vou te agradecer demais por estar aqui todos os dias. Deixa teu like, cara, ajuda muito o meu trabalho. Te inscreve no canal, ativa a notificação, porque toda manhã e todo finalzinho de tarde tem conteúdo novo aqui no canal, beleza? Tamo junto, um forte abraço. Tchau!